o clamor. Bom dia! A paz do Senhor Jesus, já estamos aqui a postos para abençoar a sua vida nessa manhã de quarta-feira. Já aí, né, aproximando no final, para o final do mês de janeiro, primeiro mês do ano, ó, já passou rapidinho. Mas Deus tem grandes coisas para realizar durante esse ano de 2019 e nós podemos nos alegrar com tudo aquilo que Deus planejou para nós. Amém? Mesmo quando descemos ao vale, sabemos que vamos continuar a jornada e daí a pouquinho nós vamos estar subindo os montes, não é mesmo? Bom dia, Ivan Martins. Ivan, eu não sei de qual cidade você é. Depois você me fala, tá bom? Você sempre está aqui com a gente. Um alô para você, meu querido, que está sintonizado comigo aí na Rádio Impacto. Um dia maravilhoso para você, um dia quente, nós podemos saber que nós vamos ter, não é mesmo? Eu vim caminhando para cá e assim, né, tô derretendo de calor esta manhã. Amém? Mas é um bom treinamento, um treinamento lá para o verão da Índia. Você, se soubesse como é o verão da Índia, você estaria aí muito contente. Em vez de falar, ai, que calor, você ia estar dizendo, glória a Deus, que aqui nós temos um calor suportável. Ontem à tarde chegou a 39 graus, os termômetros na nossa cidade chegaram a marcar 39 graus. Isso foi a última notícia que eu tive, não sei se algum lugar chegou a 40. Então, Ivan Paz, bom dia. Você está falando comigo de qual cidade, Ivan? Como eu disse a vocês, eu estou na leitura do livro de Atos e essa manhã o Michel, muito obrigado, Michel, mandou uma contribuição para mim e está tão bom o texto que eu resolvi, né, compartilhar com vocês o comentário que me foi enviado de Atos 21:13. Viver na dependência do Senhor é viver sem medo do amanhã. Vamos dar uma olhadinha lá em Atos 21:13, o que o texto está dizendo. Atos, capítulo 21, 13. Essa Bíblia minha aqui, ela é diferente da Bíblia lá de casa. Então, sempre eu tenho que ficar buscando o local. Aqui está. Então, Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não puderam dissuadi-lo, né? Eles desistiram, né? E disseram, seja feita a vontade do Senhor. Aqui nós vemos a disposição do apóstolo Paulo de fazer a vontade do Senhor. Não importa o preço que ele tivesse que pagar, porque ele confiava na graça de Deus, não é? Então, viver na dependência do Senhor é viver sem medo do amanhã. Ele não temia o que pudesse acontecer a ele, porque ele sabia que a vida dele, né, estava na mão do Senhor. Mesmo que ele tivesse que morrer em Jerusalém, ele estava pronto, não apenas para ser amarrado, né, até mesmo para ser sacrificado pela causa do Evangelho. Então, viver na dependência do Senhor é viver sem medo do amanhã e saber que o viver neste mundo nada mais é do que uma missão que nós precisamos cumprir. E quando acaba o trabalho, aí é a hora do verdadeiro descanso. Pregar a palavra de Deus e fazer discípulos são os propósitos, né? Aquilo que Deus quer que a gente faça
todo o ser humano que se converte a Cristo se torna um servo, né? Um servo da causa do Evangelho. Cada um deve, conforme lhe foi concedido, né, de acordo com a capacitação recebida de Deus, você vai estar, né, cumprindo o seu chamado. Mas a verdadeira vida não é nesse mundo. Aqui tudo é passageiro e ilusório. O importante é ouvir naquele dia: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Isso é o que eu desejo ouvir, e eu creio, né, que todo aquele que realmente está envolvido na causa do Evangelho quer fazer o melhor para o Senhor e, ao final, ouvir da boca de Jesus estas palavras, né? Servo fiel, você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar aqui na vida eterna sobre muito. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Gente, hoje é dia de muita oração pela Venezuela. Todo o povo da Venezuela está para sair hoje às ruas numa grande manifestação. E ontem, para vocês que estão na minha listagem do WhatsApp, a pastora Lourdes, lá da Venezuela, ela me procurou, mandou mensagens para mim, pedindo, né, que eu mobilizasse vocês para que todos nós estivéssemos orando em favor do povo venezuelano. E muitos que estão no meu WhatsApp, eu encaminhei os vídeos, ok? E, inclusive, uma fala daquele louco do Nicolás Maduro, né, que está governando sobre a Venezuela. Olha o que esse Nicolás Maduro falou para o povo, né? Ele é a encarnação do mal. Ele disse o seguinte: primeiro nos suicidamos todos os venezuelanos antes de sermos governados pelos Yankees. Temos que morrer com dignidade, que todos e todas vão para suas casas, matem primeiro os seus filhos e depois se suicidem. Não daremos o prazer aos gringos de tomarmos-nos com vida. Depois que vocês estiverem mortos, olha a esperteza dele. Por que ele não se mata primeiro, já que ele acredita tanto nisso, né? Depois que vocês estiverem mortos, eu também me suicidarei. Dá para acreditar mesmo no que ele fala, né? Diante da inevitável ofensiva e da derrota que ele está para sofrer, Maduro garantiu que não vai entregar o poder e que o povo da Venezuela prefere morrer por suicídio, né, um suicídio coletivo que ele está propondo, a entregar o país nas mãos de terroristas americanos. Veja bem, ele apelou que haja esse suicídio coletivo e assegurou que os que não quiserem matar-se, que ele vai dar uma ajudinha, tá? Ele mesmo vai matá-los para o próprio bem deles. Olha que homem generoso, né? Que coisa. É o próprio Satã falando. Então, hoje, quarta-feira, toda a Venezuela vai sair às ruas e agora eles estão tendo apoio de parte do exército, que também se insurgiu, porque estão todos passando fome, todo tipo de necessidade, morrendo por falta de medicamentos, não há como mais seguir adiante. Então, vamos orar, queridos, para que vidas sejam poupadas na Venezuela, que Maduro caia de podre da posição que ele usurpou como governante do país. It's irresistible. Your presence is irresistible. Your presence is irresistible. Senhor, nós apresentamos esta causa diante de Ti, Pai.
Toma Venezuela, Senhor, em tuas mãos. E tem misericórdia, Senhor, daquele povo, Deus. Ouve, papai querido, as nossas orações, Pai amado. Envia os teus exércitos angelicais para pelejar ali na Venezuela. E que todo intento daqueles príncipes das trevas seja frustrado. Que caia por terra todo o plano do inimigo. Que não haja derramamento de sangue, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor remova este homem do poder, Pai. Sem derramamento de sangue, que aqueles que estão ao redor dele possam se voltar contra ele. Que ninguém obedeça a qualquer ordem homicida deste homem, porque Satanás ele é homicida desde o começo. E que realmente, Senhor, assim como o Senhor fez com Herodes, que enquanto ele discursava e não deu glória a Deus, ele caiu comido de vermes. Assim também o Senhor possa fazer, Senhor, com que este homem seja removido desta posição de poder pela tua mão, Senhor, sem que haja sacrifício de vidas inocentes, Pai. Que este principado, que ele, Senhor, seja exposto publicamente, humilhado, escarnecido publicamente, como o Senhor fez, Jesus, que está lá na palavra em Colossenses, que o Senhor derrotou todo o poder das trevas, e eles foram expostos publicamente, envergonhados, despojados, assim também que este principado que tentou governar sobre a Venezuela durante todo este tempo, que ele seja envergonhado e despojado em nome de Cristo Jesus. Good morning, Pastor Surendra. Praise God. Okay? Good morning for you. Bom dia, Olga. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Beta, Eliane, Irmã Zezé. Né? Todos vocês que estão aí na escuta. Que Deus te abençoe grandemente. Que você possa estar hoje, né, no clamor, não só pela Venezuela, mas também clamando pela nossa nação brasileira, por toda a América do Sul. Nós precisamos derrotar essa serpente maligna, né, que tenta agir aí na América do Sul. Que esse principado seja completamente, né, como você faz com uma serpente, né? Você esmaga a cabeça dela, você esgana ela. Assim seja feito, né? Que os planos de Deus se estabeleçam. Bom dia também para a irmã Flávia da Flávia Oliver Store. Você pode acessar o Instagram e o Facebook da Flávia, Flávia Oliver Store. Você acha biquíni, você acha roupa, você acha sapato, não tem o que você não encontra, né? Lá na lojinha da Flávia, no store da Flávia, ok? Você pode entrar em contato com ela, né? Só você acessar, põe lá no seu Google, Flávia Oliver Store. Ela tem muito bom gosto, não é? Irmã, ela nos presenteou há um tempinho com várias blusas bonitas, né, para eu poder estar aqui, né,
bonita aqui para fazer o programa. E também um abraço para o irmão Jaderson. Irmão Jaderson, ele está aí com um negócio de alimentação fitness. Alimentação fitness, ele está fazendo bolos e cupcakes, assim, deliciosos, né? Bolo de cenoura e aveia com calda de cacau, bolo de cacau e farinha de amêndoas, bolo de banana, aveia e uva passa, bolo integral de coco com calda, os muffins, assim, muitos sabores diferentes, deliciosos, tá bom? Aí você anota e é só você encomendar para o irmão Jaderson. O WhatsApp dele é daqui de Juiz de Fora, o 32 991 99 5834. 991 99 5834, lá do irmão Jaderson, Alimentação Fitness. Ok, Jaderson, eu desejo, né, que você prospere nisso que você está fazendo, que o Senhor possa realmente abençoar a tua iniciativa, ok? All right, everyone up the front. Come on, everyone up the front. Those of you that gathering back, come on, everyone up, everyone up. Ele está dizendo, todo mundo para frente, todo mundo vem para frente. Eu vinha caminhando e meditando numa coisa, né? Às vezes, quando eu estou fazendo o programa, como eu estou lá no Facebook, ao vivo, eu fico me vendo todo o tempo, né? Como num espelho, projetada no celular. E aí, às vezes, eu estou conversando com vocês e eu fico vendo que tem um cabelinho meu em pé. Aí, sem querer, eu levo a mão, ajeito o cabelinho em pé, vejo a roupa tá torta, você vai, ajeita a roupa, né? E aí, depois, eu estava olhando as gravações do programa, eu falei, gente, que feio. Eu fico ajeitando o cabelo, ajeitando a roupa, isso não pode acontecer, né? Eu vou... primeiro vou pedir que Marcelinho põe ali um espelho aqui na rádio, que primeiro eu vou olhar no espelho aqui da rádio, para depois, a hora que aparecer a minha imagem espelhada no celular, eu não fico ali, né? Sem querer, você vai ali, você vê um negocinho, você cutuca. É interessante, né? E aí eu falei, gente, a palavra de Deus, ela é mesmo tremenda, né? Me veio esse texto de 2 Coríntios 3, lá no verso 17 e 18, que diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Não é? Mas aí a outra versão, como sempre eu falei para vocês, essa versão nova, versão internacional, ela interpreta alguns textos e isso às vezes frustra a nossa criatividade, né? A nossa maneira de ver o texto de forma diferente, inspirada pelo Espírito de Deus, uma outra interpretação, né? Porque eles simplificam muito. Então, esse texto, na outra versão, diz assim, que todos nós com o rosto sem véu, né? Sem véu, porque Moisés, ele colocava um véu sobre o rosto para que ninguém visse que a glória do Senhor, o brilho da glória do Senhor estava se desvanecendo do rosto dele. Isso a palavra de Deus diz, ok? Então, muitas vezes, nós colocamos véu, nós andamos com véu sobre o nosso rosto, para que as pessoas não nos vejam como realmente nós somos, não é? Isto não é bom, ok? Porque se você tem esse véu sobre o rosto, como é que você vai,
cumprir o restante da palavra aqui. Todos nós, com o rosto sem véu, quando você, né, está tendo a humildade de se expor, que as pessoas te vejam como você é, que Deus, né, te veja como você é, porque realmente Ele vê, só falta você aceitar isso, né? Todos nós com o rosto sem véu, contemplando como em espelho, né? A versão aqui diz, contemplamos segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Bom, não está errada a interpretação, não é? Realmente, quando nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados na mesma imagem. Imagem de quem? Imagem do Senhor, de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quando nós nos contemplamos, né, nós temos que ver no espelho a imagem do nosso Pai, para que a gente possa ir cada dia mais nos parecendo com Ele. O problema é que quando eu estou, né, falando no Facebook, a imagem que eu vejo é a minha própria imagem refletida. E aí eu começo a ver todas as imperfeições, né, e vou tentando, né, arrumar, mas não adianta. O único lugar onde você pode realmente olhar e deixar que a sua imagem, né, seja refletida é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é este espelho. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós deixamos que a palavra de Deus nos mostre, né, quem nós realmente somos, aí sim essa transformação vai acontecer. Nós vamos ser transformados, né, de glória em glória, na imagem do nosso Senhor. Então, realmente, né, a palavra de Deus, ela é este espelho. E toda vez que a gente se olha no espelho, automaticamente você começa a querer consertar tudo que está errado. Lá no meu prédio tem elevador, né? Normalmente, onde tem elevador, você entra no elevador e você dá de cara com você mesma no espelho. Imediatamente, né? Se for mulher, então isso não falha. Você vai olhar o cabelo, você vai arrumar o cabelo, você vai ver o batom, se está fora da boca, se está bem passado. É automático, né? Quando a gente olha no espelho, você querer corrigir as suas imperfeições. Então, a palavra de Deus é este espelho onde nós devemos nos contemplar. Porque quando você olha para a palavra, ela funciona também como um espelho e você começa a corrigir, não é? A arrumar aquilo que não está bom, né? Aquilo que você está vendo que precisa ser consertado. Então, esse texto fala isso. Todos nós, né, com a face descoberta, com o nosso rosto sem véu, né, sem máscaras, nós devemos nos contemplar no espelho do Senhor. Nos contemplamos a glória do Senhor. Todos contemplamos, aqui esse texto diz, e todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. E estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Então, que você não deixe de se espelhar, né, na palavra do Senhor, que você não deixe de se espelhar no Pai, né, que é o Pai das luzes, que é o nosso Pai amado, para que você possa ir passando por essa transformação gloriosa, maravilhosa, né, cada dia mais de glória em glória, até, né, ser dia perfeito. E tem um outro texto lá em Tiago, né, que fala que nós não podemos nos olhar neste espelho, né, ser como aquele homem que se olha no espelho e ele vê a imagem refletida
mas ele nem atenta para isso e ele vai embora e imediatamente ele já esqueceu o que ele viu refletido ali. Então, realmente, com a palavra de Deus, você precisa gastar tempo, você precisa, né, refletir na palavra e se refletir na palavra, para que esta palavra possa entrar para dentro de você, não é? E eu vi um comentário que eu achei muito interessante, que algumas pessoas, elas olham para a palavra de Deus não como um espelho, mas como se fosse uma janela, né? Vocês já viram que antigamente, né, era muito comum as pessoas ficarem penduradas na janela grande parte do dia, bisbilhotando a vida alheia. Ficava ali na janela, sabia da vida de todo mundo, né? É o caso, né, do publicano e do fariseu. Ele usou a palavra como uma janela. Ele falou: Senhor, eu sou justo, eu jejuo, eu dou dízimo. Olha, ainda bem que eu não sou como este publicano, né, que não vale nada. E ele começou a confessar os pecados do publicano, não é? Em vez de olhar para si próprio, o Senhor falou: olha, o publicano desceu daqui justificado, porque o publicano se desnudou diante do Senhor. Ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador, que preciso do seu perdão, da sua misericórdia. E o outro, né, o fariseu, que usou a palavra somente como uma janela para avaliar a vida dos outros, ele desceu do templo não justificado, né? Deus não conseguiu fazer nada para ajudá-lo, porque ele não olhou para a palavra como um espelho, ele não conseguiu ver as imperfeições dele, o que precisava ser consertado, não é? Então, a palavra de Deus precisa ser meditada, você precisa deixar que a palavra de Deus, ela sonde, né, o teu coração, para que você possa ser transformado, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, a única coisa capaz de fazer uma verdadeira transformação nas nossas vidas. Bom dia, Wagner. Graça e paz para você também. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto Asra, projeto Esperança. Nós estamos resgatando as crianças lá dos lixões, não é? Dos lixões das favelas indianas. É um projeto social e evangelístico que está sendo desenvolvido, né, através da minha vida e daqueles, né, que estão apoiando o projeto lá ao sul de Delhi. Graças à pastora Mona, que está lá com a equipe, com a Rashmi, que coordena o projeto, não é? Com as professoras. E ontem nós enviamos, né, mais uma parte do sustento da escola. E eu quero agradecer a todos vocês que generosamente têm contribuído para que a gente possa seguir adiante nesta obra que Deus tem confiado às nossas mãos. Eu sei, né, que há muitos a ser feito no Brasil, em outras nações da terra, mas cada um, não é, defende o seu campo de lentilhas. Aonde Deus te colocou é onde você tem que guerrear, não é? É onde que você tem que prevalecer e vencer, não é? E cumprir o propósito de Deus.
Então, às vezes, tem pessoas que elas falam para mim, não, mas, não faz sentido, por que você está ajudando lá na Índia? Porque é o que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer. E eu te pergunto, e você? Você está ajudando onde? Onde Deus colocou você para fazer uma obra? Aonde você está pagando um preço para servir o Senhor e fazer a sua vontade? Se você está defendendo o seu campo de lentilhas, glória a Deus por isso, não é? É a palavra que nós demos hoje aqui, né? Naquele dia você vai chegar diante do Senhor e Ele vai dizer para você, servo bom e fiel, eu, né, te coloquei no pouco e você foi fiel, agora eu vou te colocar sobre o muito. Amém? Então, por isso eu tenho convidado você, né? Se Deus não te deu uma ordem específica de ajudar em algum lugar específico, né? Você pode ser tocado pelo Espírito de Deus, de juntar forças comigo, para que o Evangelho seja pregado em meio àquelas favelas imundas, terríveis, lugares que pessoas humanas nem deveriam habitar, não é? E pessoas que estão ali abandonadas e que nunca tiveram a chance de ouvir a palavra de Deus. O Senhor conhece o meu coração. Desde que eu me converti, eu peço, Senhor, eu quero fazer algo de valor para o teu reino. Ou então, por favor, me leva, eu quero já estar contigo. Ele optou, né, pela primeira proposta, né, de me deixar aqui nessa terra para cumprir um propósito para ele. Mas eu queria algo que realmente, né, valesse a pena a minha vida, o esforço de servir ao Senhor, de deixar tudo para segui-lo. E não tem nada que valha mais a pena do que você chegar com a palavra de Deus, aonde ela ainda não foi anunciada. Alcançar pessoas que de outra forma não estariam sendo alcançadas. Né? Uma obra pioneira. E ali é uma obra pioneira na Índia. Não tem ninguém trabalhando aquelas 9 favelas. E o Senhor já me disse que vai fazer coisas grandiosas, coisas maravilhosas, né? Nós já estamos aí nesta batalha já no 2º ano e com muita luta. Mas todos os começos, né, são assim mesmo. Depois Deus vai abrindo mais portas e a gente vai conseguindo caminhar e no final o propósito do Senhor será alcançado, será cumprido. Ontem, pastora Mona me mostrou, estava chovendo muito lá na Índia, né? Desabou a chover e com isso a favela do Sanjay, que ela cruza para trazer as crianças para receber oração lá na igreja, a linha de trem, porque assim, você tem que passar por aquela linha de trem. E aquela área da linha de trem, os trilhos, eles ficam num vale, num lugar mais baixo. Então, quando chove, enche de água, não tem mais como você passar. Então, você não consegue cruzar ali. Então, não tinha jeito, né? Não teve maneira dela trazer uma criança ontem para que a gente pudesse abençoar, conversar com a criança. Mas a obra ali está indo adiante. E eu creio que Deus vai estar dando novas estratégias. Como eu disse a vocês, a minha viagem está planejada. Aliás, eu acho que não vou mais no final de agosto, porque ainda vai estar muito quente. Então, vou empurrar um pouquinho para frente, talvez aí até o final da primeira quinzena de setembro já tenha condições para que eu vá. Não é? É um processo longo. Até para tirar o visto, acho que eu vou ter que ir lá em Brasília, porque agora eles estão tendo que fazer a biometria. Então, é um processo, né, que a gente tem que ir vencendo etapa após etapa, crendo que Deus vai prover todo o dinheiro necessário, as finanças, para que a gente possa ir e cumprir aquilo que Ele precisa, né, que seja feito ali. Em todos os lugares por onde Ele me levar, todas as cidades, não só na Índia, mas no Nepal.
né? E nós estamos orando e eu creio que Deus vai me dar a força física de Sansão, não é? Para que eu possa estar subindo aquelas montanhas ali do Nepal para visitar as pequenas igrejas nos topos, né? Que estão lá em cima, para fortalecer os irmãos, para levar uma palavra nova, né? Uma unção de vida, fortalecendo a igreja do Senhor nesses lugares aonde ela é tão combatida, né? É uma pequena igreja no meio de um mundo povoado de demônios, porque eles são adorados milenarmente ali, né, no Monte Everest, nas montanhas do Nepal. É uma área de muita opressão. Quando eu estive ali no Nepal, em 2011, né, Deus estava me usando para fazer uma obra assim gloriosa. Quando eu fui, né, mais para o interior, que eu fui em Parsha, o Senhor, ele estava operando com tanto poder que toda pessoa que eu colocava a mão, a pessoa caía imediatamente no poder de Deus, e o Senhor ia fazendo ali libertação, cura interior, tantas coisas, né? Estava acontecendo uma obra tremenda, e eu tive que vir embora, né? Infelizmente, eu não pude ficar mais, porque havia uma tenda hindu lá na área, e aqueles demônios daquela tenda, eles se deram conta, né, daquilo que o Senhor estava fazendo no território deles, e eles contra-atacaram com muita violência. Eu já não tinha mais forças físicas. A impressão é que eu estava batendo com a minha cabeça contra uma parede de pedra, não é? E então eu senti que não tinha mais condições de eu permanecer ali em virtude da batalha espiritual, né? Eu estava sozinha, não dava conta, não é? Enfim, eu vim, né, fugida praticamente, eu saí de lá porque eu já não suportava mais, e as pessoas começaram a vir de todas as direções, não é? Eu falei, poxa vida, né, o Senhor podia ter me fortalecido para eu ainda continuar por mais um tempo ali. Mas talvez tenha sido também sabedoria de Deus, porque a perseguição já estava ali se levantando, né? Não sei o que os irmãos poderiam passar depois que eu saísse por causa da perseguição. Bom dia, Daniel Norberto. Paz do Senhor. Vamos para as nossas gotas de sabedoria lá em Provérbios. Provérbios 19. Nós estamos em Provérbios 19, Eliana. Você me perguntou, Provérbios 19, a partir do verso 22. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Uau, isso é que é preguiça, hein?
Bom dia, pessoal do Face, Matheus Belmiro, Joelson Rodrigues, chegaram só agora, que pena. Mas este programa vai estar postado lá no Facebook e daí uns dias também lá no YouTube, ok? Márcia Entre Nações, no YouTube. No Facebook, Márcia Entre Nações ou Márcia Rodrigues Martins. Você vai me encontrar lá no Facebook. E se você quiser acompanhar as notícias comigo daquilo que Deus vai estar fazendo este ano de incrível, de maravilhoso, é só você me adicionar no seu WhatsApp 32 991 95 9489. Você pode participar do Projeto Ázara, você pode adotar uma daquelas crianças que a gente está resgatando, não é? Promovendo educação para aquelas crianças, para elas terem chance aprender a ler, escrever, para ter chance de não passar a vida só catando resto de lixo, ok? Então, eu te convido a participar dessa obra comigo, contribuir mensalmente com aquilo que Deus propôs no teu coração. A adoção da criança é R$ 85, mas você pode, né, adotar, participar com aquilo que você tiver possibilidade. Então, eu gostaria muito, é uma alegria para mim que você faça parte do meu WhatsApp. Inclusive, quando eu estiver em viagem, né, a partir de setembro, vou ficar 6 meses na região da Índia e do Nepal. Você vai estar recebendo, né, quase que diariamente, você vai estar me acompanhando na viagem. E então, se você quiser participar do meu ministério, receber notícias de tudo que o Senhor vai estar realizando, né, também no Projeto Ázara, é só você me acrescentar no seu WhatsApp, ok? Me adicione 32 99195 9489. Vai ser um prazer. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. E assim nós terminamos aqui o Provérbios 19, ok? Deixa eu marcar que depois nós vamos seguir para Provérbios 20, ok? Então, hoje nós vamos compartilhar uma contribuição que chama Vendidos como Escravos ao Pecado, que fala de José e Jesus. José é a figura mais próxima que nós temos de Jesus, em termos de tipo, né? José é um tipo muito perfeito de Jesus. Então, é lá em Romanos 7,14, vamos dar uma olhadinha no texto aqui de Romanos 7,14, porque essa palavra, ela está baseada aqui nesta passagem. 7,14. Vamos lá. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado.
Romanos tem umas coisinhas assim, né? Que você tem que realmente meditar para que você entenda. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. José foi vendido ao Egito como escravo, não é? José se encaixa perfeitamente aqui nesta passagem. Ele foi vendido como escravo do pecado, foi vendido para o Egito. Depois ele reinou sobre o Egito, sobre a morte e sobre o pecado, como Jesus, né? Primeiro ele foi vendido como escravo, e o Egito é símbolo de morte, de pecado. Mas depois ele reinou sobre o Egito. Ou seja, ele reinou sobre a morte e o pecado, como Jesus reinou. Então, vamos lá. Sabemos que a lei é espiritual, ou seja, ela foi feita para ser observada pelo homem espiritual. O homem carnal não pode cumprir a lei de Deus. Nós vimos isso, não é? Lá no Antigo Testamento, eles não conseguiram cumprir a lei de Deus porque eles não tinham nascido de novo, eles não eram espirituais. Jesus, como homem espiritual, nascido de Deus, em comunhão com o Pai, ele veio para cumprir a lei em nosso lugar. E sendo justo, justificou a muitos. Jesus, ele cumpriu a lei em tudo, até mesmo ele sofreu a punição prevista na lei para os infratores, a saber, a sentença de morte. Diz o texto, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Né? Não sou o quê? Não sou espiritual. Né? Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. No Antigo Testamento, se alguém contraía uma dívida que ele não podia saldar aquela dívida, ele era vendido, ele, os seus filhos, né, todos vendidos como escravos. Era a maneira que ele tinha de pagar a dívida. Então, se você tinha uma dívida, né, com Deus, o homem tinha uma dívida com Deus por causa do pecado, e ele não tem como pagar, ele caiu escravo, não é? Escravo do poder de Satanás. Vamos lá, 2 Reis 4:1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Esta mulher, ela não tinha como pagar a dívida que o marido tinha deixado, ela ficou viúva com os filhos, então, aquele a quem ela estava devendo, estava vindo para buscar os 2 filhos dela, tomar os filhos dela e levá-los como escravos, como maneira de pagar a dívida. Também em Mateus 18:25. Mateus 18:25 diz assim, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Este homem, então, ia ser vendido como escravo. Nós contraímos a dívida quando nós pecamos contra Deus. E nós não tínhamos como pagar, e por isso nós fomos vendidos ao pecado, que passou a dominar como um senhor sobre nós. Jesus, ele nos resgatou pagando o salário do pecado. Ele pagou o salário para o pecado, que é a morte. E nós saímos livres. Isso está lá em Romanos 6:23. Vocês entenderam isso? Nós pecamos, nós caímos escravos do pecado. Nós fomos vendidos ao pecado. Só que Jesus foi lá e falou, pecado, qual o teu preço para você me devolver a vida do meu filho, a vida da minha filha?
essa pessoa, eu quero comprá-la de você, pecado. Eu sei que ela está escrava de você. Qual é o seu preço? Aí o pecado diz, olha, o meu preço para você resgatar essa pessoa que está no meu poder é a morte. E aí Jesus falou, tudo bem, o salário do pecado é a morte, né? Então ele pagou com a própria morte para que nós saíssemos livres. Nós, os que vivemos segundo o Espírito, nós satisfazemos plenamente as exigências da lei. Isso está em Romanos 8:4. Né? E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós que vivemos segundo o Espírito, satisfazemos plenamente as exigências da lei. Em nós, espirituais, as exigências da lei, elas são satisfeitas. Ok? A expressão vendido como escravo saltou das páginas da minha Bíblia e eu fui levada, né, num link lá, a história de José do Egito. E eu fui surpreendida ao identificar José como uma figura de Cristo Jesus de uma maneira assim tão vívida, ok? Por isso nós vamos estar falando, né, hoje, e talvez não dê para falar tudo, na sexta-feira, sobre José e Jesus. Que coisa linda, como que José é um tipo tão perfeito de Jesus. A história de José, ela mereceu um grande destaque na Bíblia. Lá em Gênesis, ela ocupa 24% do livro de Gênesis. Vai do capítulo 37 até o capítulo 50. São, então, 13 capítulos de grande intensidade dramática, à exceção do capítulo 38, que vai contar a história de Judá e Tamar, ok? Tem aquele intervalo ali no capítulo 38, né? Vai até o 50, aqui falando de José. O pai amava mais a José do que qualquer outro filho. Ele tinha, né, 12 filhos, mas o pai amava mais a José. E presenteou José com uma túnica longa de diversas cores. Essa túnica fala de um chamado sacerdotal, uma roupagem que o diferenciava de seus irmãos e mostrava que ele era o preferido de seu pai. E isso acabou despertando muitos ciúmes, né? Os outros irmãos ficaram completamente enciumados de José. E essa rivalidade, ela foi aumentando e acabou virando ódio quando José contou a seus irmãos o sonho que ele havia tido. Nós, às vezes, temos que tomar cuidado, né? Para quem é que nós vamos contar os nossos sonhos? Porque José contou o sonho dele para a pessoa errada, né? Contou para os seus irmãos. E eles passaram a odiá-lo, porque no sonho ele via todos eles se prostrando, né, diante dele. Ele via os irmãos, o pai, a mãe, os irmãos todos se prostrando diante dele. E aí, com mais ódio, eles ficaram de José. Em João, primeira carta a João, no capítulo 3:15, diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. E eles realmente terminaram tramando a morte de José. Eles iam matar José, mas depois decidiram jogá-lo no poço para que ele morresse lá. Mas nisso passou ali uma caravana de ismaelitas. Ismael era o filho da escrava Agar, né? O filho que ela teve, a escrava Agar, com Abraão, filho da desobediência. Ele era um filho natural, fruto da carnalidade de Sara e Abraão em desobediência a Deus, porque Sara e Abraão desobedeceram ao Senhor, não esperaram por Isaac. Sara convenceu Abraão, né, a fazer um filho com Agar, e dali nasceu Ismael. E justamente, né, quando jogaram José no poço, já ia passando o quê?
lá ia uma caravana de ismaelitas. E se vocês verem o texto lá em Hebreus, vai falar muito claro, né? Que o filho da Agar, que o filho, né, da escrava, não pode herdar a bênção com o filho da livre, que é Sara, que é Isaac, que é a promessa de Deus. Então, o filho da escrava, ele representa o homem carnal, a escravidão, não é? E justamente eles foram ali os agentes usados para a escravidão de José. Gálatas 4, 24, 29, que nos diz que isto é, vamos ver, Gálatas 4, 24, 29, ainda tem 3 minutinhos. Esse texto vai dizer o seguinte: isto é usado como uma ilustração. Estas mulheres, Sara e Agar, representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar, gerando filhos para a escravidão, que gerou Ismael, e lá ia a caravana de ismaelitas passando, e os irmãos de José venderam ele como escravo para aquele pessoal daquela caravana, e lá se foi José como escravo para o Egito. Depois nós vamos continuar o nosso estudo, mas eu quero agradecer a companhia de vocês comigo hoje. Não deixem de orar pela nação brasileira. Nós abençoamos o Brasil em nome de Cristo Jesus. Pedimos a proteção do Senhor sobre cada um que está em posição de governo sobre a nossa nação, que em posição de autoridade, que realmente tudo que está no oculto seja trazido à luz, que tudo que está errado seja consertado, não é? Que tudo venha à tona e que a nossa nação possa sofrer uma grande limpeza, uma grande faxina, que tudo que é velho, corrompido e podre caia por terra, seja derrubado, para que o projeto do Senhor com a nossa nação venha à luz, venha à existência, e que nós possamos refletir como nação brasileira a glória de Deus para todo mundo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Oh Deus, que a unção do Espírito do Senhor possa te tocar nesta hora, alegrando o teu coração, te livrando de todo peso, ok? Que te assedia, que tenta impedir a sua jornada, que você possa se sentir agora liberado, limpo de todas as amarras, de todos os grilhões, de todo fardo, que Deus possa realmente estar tocando em você, ok? Para que você receba força e graça da parte do nosso Deus. Fiquem na bênção, nós nos vemos na sexta-feira, se Deus assim permitir, ok? Um grande abraço para todos vocês. Obrigada, fiquem na paz.